Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia, aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? E aí, tudo bom? Tudo. Admito que estou ainda completamente galagueirizado pelo show do Oasis. Estou obcecado com isso, só vejo vídeos do Oasis, só escuto o Oasis. E quando paro de escutar o Oasis, é para escutar a carreira solo de novo, Gallagher. Tu não é que nem o Charlie Watts, então, que Não. disse que toda vez que ouve o Oasis sentia vontade de escutar Beatles, não? Não, Tá bom. não sou. Tem um desses milhões de videozinhos, é o Noel Gallagher contando a vez que ele encontrou o Keith Richards. E aí o Keith Richards chegou pra ele e disse: eu sempre quis te perguntar, quem é mais malo, o meu vocalista ou o teu? Aí que ele olhou pro Keith Richards e disse assim: o teu pelo menos escreveu algumas das melhores músicas de todos os tempos, né? Mas enfim, a gente não tá aqui pra falar de Oasis, a gente tá aqui pra falar de... Tem certeza? Não quer mudar a pauta? Pode ser. Adoraria. Mas não, hoje a gente tá aqui pra falar de coisas estranhas. A quinta e última temporada de Stranger Things. No caso, o primeiro volume, né? Então, como a Netflix tá largando aos pouquinhos, nós também aqui vamos fazer o programa aos pouquinhos. O último talvez não, né? Porque vai ser ali entre o Natal e o Ano Novo. Então a gente no começo do Ano Novo provavelmente... Não sei se vai dar tempo. Vai dar tempo porque tem os próximos 3 são no Natal, né? Não sei se é 24 ou 25. É 24. 24? 24 às 10 e daí o último episódio é no dia 31 às 10. Aqui tá 25. É 25? Mas dá na mesma. Quase a mesma. Dependendo, a gente consegue gravar ali entre um e outro. Mas aí o último, com certeza, vai ficar pra 2026. Provavelmente Netflix o programa de aproveitando abertura. todos os feriados, né? É o dia da ação de graças, é o Natal e o Ano Novo. Bom, a gente vai comentar um pouco sobre isso também, essas escolhas da Netflix. Mas então tá. Vamos subir a trilha e vamos logo aí falar de Stranger Things. Quinta temporada de Stranger Things. A gente já fez programa sobre os outros, então só dá uma olhada aí no nosso feed. A gente não costuma fazer, mas vamos fazer o tradicional. Curte o nosso canal, compartilhe. Tem bastante conteúdo no canal do Correio do Povo, dê estrelinhas. Enfim, como eu falei, tem conteúdo dos outros lá. Essa primeira leva foram 4 episódios. Tem um pouco maior, né, de 1h30, quase. O quarto é de 1h26. Acho que o segundo também é. Não, o segundo é 53. 50 e poucos Não minutos. tem nenhum outro que é... Não, é 1h06. É 1h06, 53, 52, o outro é 1h e pouquinho, verdade. E o último que é 1h26. Isso. O último, no caso, o quarto, né? Não é o último dessa leva, né? Aí depois começa a ficar mais complicada a coisa. A próxima leva vai sair no dia 25, tá? O quinto, sexto e o sétimo. E aí o oitavo e último da série sai no dia 31. O quinto tem 1h43, o sexto tem 1h41, o sétimo tem 1h58, mais conhecido como 2 horas, e o último e o oitavo tem 1h50. Ou seja, vão ser 4 filmes daqui pra frente. Ou seja, Zack Snyder assumiu a direção dos filmes do Stranger Things. Para quem não acompanha a série, não recomendo começar direto da quinta, porque... E não acho que é o caso nem de recorrer a resumos da internet, assim. Eu dei uma recorrida, assim, para lembrar um pouco, eu catei aqueles resumão de 10 minutos, assim, e para quem já viu tudo, beleza, é só lembrar basicamente quem tá vivo, quem tá morto, quem tá onde, assim. Porque a última temporada já havia sido há bastante tempo. Eu fiz como tu fez, tipo, eu não ouvi, eles recomendaram ver meia dúzia de episódios, que eu não acabei não vendo. Horas, né? Vi um resuminho de 10 minutos, li algumas coisas, mas teve uma grande revelação no final do último episódio lá, de alguém que tá preso no negócio, que era alguém que pra mim... Nem lembrava. Né? Era pra ser uma grande revelação e... Então, assim... Nada. Primeiro de tudo se você tá curioso por essa onda do Stranger Things, começa do 1. Começa pela primeira temporada, que é pra você curtir melhor. Mas se você tá aqui ouvindo esse podcast, provavelmente você já viu todas as temporadas. E aí eu já começo colocando isso no debate, assim.
Era muita coisa para lembrar. E eu acho que... eu não sei, não tem nem como dar sinopse aqui. Não sei se vale a pena. O que tu acha da gente só Quer que eu tente, situar? assim? Vai lá. Vamos tentar lá. Na verdade, se passam 4 anos desde os últimos acontecimentos que encerraram a 4ª temporada, quando eles, em tese, derrotam o Vecna, né, o grande vilão da série. Só que apesar de derrotar o Vecna, meio que o mundo invertido resolve um terremoto, e o mundo invertido abre as ruas lá da cidade deles e termina com o Will ali sentindo um arrepio no pescoço e tal, e meio que fica em stand-by o que aconteceu, que parece que tá tudo voltando. E nessa temporada mostra a cidade sitiada depois desse terremoto, os caras tapam os buracos e a população está em quarentena, né? Então eles todos vivem dentro da cidade, cercada por militares, não podem sair dali porque os caras não sabem o que vai acontecer, as pessoas estão contaminadas, se não estão. E daí é isso aí, né, Carlos? Muitas coisas estranhas acontecem. Muitas coisas estranhas acontecem, porque daí eles estão indo com incursões, porque agora também é isso, né? O mundo invertido virou tipo um parquinho de diversão. Os caras antigamente era um troço meio, né, inacessível, era meio assustador, perigoso. Agora os caras vão toda semana para lá fazer pequenas incursões atrás do Vecna, que eles acreditam que está vivo, apesar de ter sido em tese destruído no final da 4ª temporada. Então eles fazem essas pequenas incursões lá, o mesmo grupo de sempre ali, que são os 4 meninos, a Eleven, o Hopper, a Joyce, que é a mãe do Will, os maiorzinhos ali, né, que é o Steve, o Dustin? Eu já me confundo agora com os nomes originais. O Steve, a menina que era namorada do Steve, que agora é Nancy, e o outro gurizinho, que agora não lembro o nome, que é o irmão do Will. Tá. Não, mais velho do que tá com a camiseta. O maconheiro. Que tá com uma camiseta do Default toda a temporada, assim, não troca nunca ali. Então, essa galerinha ali fica fazendo. E a Robin, né? Que é a Maya Hawke ali, que entrou na 3ª temporada. Ela não ficou? Oi? Ela não fica? Fica onde? No mundo normal? Não, ela tá no mundo normal, mas ela faz parte dessa galera que fica fazendo essas excursões. Assim. Então, assim, é uma série de planos, né, Carlos Correia? Uma parte... Em Minas Gerais é isso, tá? Mas se vocês não entenderam o que eu falei, vocês veem o primeiro episódio que a Robin vai explicar tudo no podcast dela. É meio que o papel dela ali. No podcast dela. Que era como a gente chamava o programa de rádio nos anos 80. Né? Aliás, que na verdade ali é um programa de rádio, né? Notas paralelas. Ela é uma Nepo Baby, né? A gente já deve ter falado aqui outras vezes. Ela é filha do Ethan Hawke com a Uma Thurman. Dessa vez, não sei se aqui eu comecei a prestar mais atenção ou não. Cara, tem umas caras que ela faz que ela tá muito parecida com uma turma. Do nariz pra cima, assim, principalmente. Nossa, ali é o DNA fortíssimo. Ela já tinha sido um dos destaques das temporadas anteriores. Eu vou te dizer que ela é uma das melhores coisas agora. Ela, junto com o gurizinho novo, o Derek, aquele que é um dos menininhos ali, né? Dipchet? Que é tipo meio que assume o papel do Dustin agora, porque o Dustin ficou sério, né? Tá todo traumatizado ali. Sim. Então esse menininho meio que assume o papel do nerd. Pois tem alguns assuntos para colocar aqui, e o primeiro é justamente falar um pouco da história. Era muita coisa para lembrar, e eu tô com a impressão de que a Netflix, o primeiro episódio é mais Netflix do que qualquer coisa. Assim. Muito explicativo. Muito explicativo, tudo muito grande. E eu acho que a série, essa primeira leva, assim, me passou um pouco dessa impressão de que, sabe quando tu faz um filme de sucesso, principalmente um filme de sucesso de ação, e aí o segundo, tu não tem muito uma ideia original e tu só tenta fazer aquilo numa escala muito maior? Eu acho que... Toda a história da Marvel é isso, né? Mas eu acho que eles estão fazendo isso... Não sei, sabe? A história tá menos carismática e mais épica pra mim, assim. Isso. Tudo muito grande, tudo muito... Mas assim, e é tudo muito rápido. É uma super cena de ação aqui, não dá tempo de tu torcer pra ninguém, não dá tempo de tu... sei lá, se afeiçoar
a história, se preocupar com a história, porque logo em seguida já está acontecendo uma coisa. O começo do segundo episódio eu gosto ali, que é uma pegada terror mesmo. Mas logo em seguida já volta para correria, e aí são muitos núcleos, assim, sabe? É como se tivesse uma batalha em vários frontos acontecendo, e tu tá no meio ali, tu não sabe meio para onde tu olha, assim. Eu acho que senti um pouco de falta de foco nessa primeira leva. Não sei se é foco, é meio que a ideia de fazer um Vingadores Endgame, assim, né? Ultimato, meio que fazer um Vingadores Ultimato. É uma boa comparação. Né? Mas é o tempo inteiro a cena final dos Vingadores. É o tempo inteiro, porque é a conclusão da série. Então, acho que eles estão nessa vibe de tentar manter. E como tu vai ter vários blocos de filmes, provavelmente tu vai ter vários cliffhangers. Teve um cliffhanger no final dessa primeira leva. Provavelmente vai ter um no final da segunda leva dos 3 episódios. E daí depois a conclusão na última leva lá no Ano Novo. Eu entendo isso que você está falando, foi algo que eu senti também, o que eu sinto falta é da história dos personagens, porque eles desenrolavam dentro do universo deles ali, né, no caso das temporadas anteriores das crianças, e ia construindo todo o arco de terror que culminava nos últimos episódios. Isso parece que é uma grande desfecho de toda a série. Era uma coisa, para quem tá vendo a gente no vídeo, assim, era um gráfico que ia assim, atenção. E agora já é o tempo todo assim. Só que se tu é o tempo todo assim, tu não tem pra onde tu crescer. Não é nem de crescer, né? Pra mim, a grande questão nessa história, e uma coisa que tu tinha falado, acho que numa das nossas conversas antes ao podcast, assim, que tu não dava muita bola mais pros personagens, que who cares, assim. Eu acho que é um pouco... primeiro eu pensei, uma série que de repente já está há muito tempo, e daí a gente acabou se desapegando em muitos momentos. Mas não, eu acho que é a distância, né? Foram o quê? Acho que foi em 2021, 2022. 2022. 3 anos da última temporada. 16, 17... Não sei, tem uma que é logo em seguida, mas enfim, 22 e 25. O intervalo começou a ser maior. Então tu desapegou, e daí para tu retomar o apego emocional a todos esses personagens demora um pouquinho. A não ser que tu fique consumindo o tempo todo essa série, que não é o caso da maioria das pessoas. Mais que isso, era uma série que começou com uma vibe de crianças. E daí agora mudou completamente, assim. São adolescentes que, na verdade, são jovens adultos. Eles já nem são jovens adultos. Eles só parecem umas crianças velhas. Eles são adolescentes na série, né? Mas eles são jovens adultos já na vida real. Então, tu vê ali... praticamente todos eles, tu vê que eles não servem para adolescentes. Mas, enfim, a série, ela te pegava, mesmo nas primeiras temporadas, quando tinha esse grande espaçamento, porque ele te mostrava de novo a história dos personagens ali, o núcleo familiar, aquela coisa que tu ia mostrando toda a interatividade entre eles, né? E como os dramas pessoais, a construção dos personagens, exatamente. Nesse, é tudo muito rápido. É o primeiro episódio rápido deles morando na mesma casa. Que daí um sai, um tá no banheiro preso, o outro quer tomar café, o outro pede o bacon. Mas depois daquilo ali acabou, já a história Pra mim só tem uma história da destruição do em paralelo acontecendo, que é a questão... Eu nunca sei se é o Will ou se é o Mike. Acho que é o Will. Que tá ali naquela de se reconhecer, se sair do armário. Mas de novo, ele já tá umas 3 temporadas. Mas tipo assim, mas que eu digo assim, é a única história fora a ação que parece estar acontecendo. O resto é tudo ação. O plano lá, pelas tantas, tu já nem sabe mais o que o Vecna quer, o que o Vecna não quer, e tanto faz, porque tipo, parece que não importa, parece que o que interessa é ação. Aí lá pelas tantas, depois a gente vai dar spoiler aqui, a gente vai avisar quando entrar, mas enfim, tem personagens que voltam e tu pensa assim, como é que volta, sabe? Não faz nenhum sentido. A personagem explica e mesmo assim não faz nenhum sentido, e tanto faz, porque não parece ser o problema, e não parece nem ser um problema para o grande público-alvo dessa série, que parece ser cada vez mais um público adolescente mesmo, que era o começo, assim. Não, é o grupo... tem os adolescentes, né? Tem a criançada que pegou no meio do caminho, e que foi... que era muito criança para ver o começo, mas recuperou a história. Mas tem a galera que cresceu junto com a série e que continua acompanhando, né? Que era, adolescente, talvez, lá, e que é um jovem adulto agora. E eu acho que esse pessoal, eu não sei se o sarrafo não aumentou um pouco. Não, acho que não. Porque, assim, embora tudo isso que a gente tenha falado,
Eu acho que as cenas de ação são competentes. Boa parte delas, assim. A cena que ele sequestra a menininha no episódio 2, no primeiro episódio ali, que o Demogorgon entra lá, enfrenta a mãe. Não, acho que o primeiro. É, o segundo. Que enfrenta a mãe dentro da casa. Boa. É uma cena legal. A cena que eles fazem uma armadilha pro Demogorgon é boa. Também é legal. A cena do último episódio, que é deles, quando eles estão lá já dentro... Já é Vingadores. Já é Vingadores, mas a forma como ela é filmada, ela é muito legal. Parece uma cena de videogame em primeira pessoa, em que eles estão correndo, eles estão em primeiro plano e a ação toda correndo atrás. E tu tá meio que se movimentando junto com eles. Eu acho que sim, mas como eu sou muito cri-cri, eu achei os efeitos especiais nessa cena ruins. Assim, a movimentação do Demogorgon, pra mim, é... Assim... Claro que... É o Hulk, é uma movimentação do Hulk dos Vingadores. Eu acho que é pior. Eu acho que é pior. Porque assim, qual é a sacada, qual é o objetivo do efeito especial? É pegar um negócio que não existe... Mas eu não tô falando do efeito especial, tô falando do jogo de câmera e da emoção que te passa na cena. Pode ser, tô falando de outra coisa. Tô falando assim, o efeito especial é tu pegar um negócio que não existe, ou difícil de acontecer, mas no caso ali não existe, porque é um monstro, e fazer ele parecer crível. Então, assim, a movimentação daquele monstro tem que parecer... Tem falado o mesmo termo nos últimos episódios, mas fluida. Tem horas ali que tu vê que é um computador, assim, que não tá em linguagem de videogame, assim, no frames por segundo, assim. Parece que ele tá no FPS mais lento, assim. Tu vê que é um negócio... Não chega a ser aquele filme antigo lá, que era o stop motion, assim. Mas tu vê que a coisa não... Tipo, eles dão uns pulos meio, sabe? Essa última cena eu fiquei um pouco... E assim, o que me incomoda um pouco é a escala, sabe? Tá muito no começo pra já estar nessa escala. E assim, eu queria me importar mais com isso. Mas é que toda a série tem um final dramático, apoteótico, né? Mas é que nós não Desde estamos no a final, terceira... né? Não, mas é a última temporada. É o final da série. É a última temporada da série. E eles optaram por fazer essa história ser a conclusão de toda a saga, ser toda ela a busca pelo Vecna. Não é a história da vida dos guris que em determinado momento é interrompida por um grande evento ali. Não, eles já estão desde o começo caçando o bicho. Sim. E não encontram o bicho nunca, né? Até que o bicho, obviamente, todo mundo vai saber, aparece no final. Né? Uma outra coisa que me chamou a atenção é... E talvez porque cada vez tem mais personagens, né? Eles não vão abandonando os... Muito pouca gente morre que interessa, assim, sei lá, teve o irmão da Max, a menina lá que morre na primeira temporada na piscina. Mas assim, na comparação com Game of Thrones da vida, com Lost, os personagens importantes mesmo não morrem. Se fosse Game of Thrones só tava a Joyce ali. E assim, e eles vão juntando muita gente. Então lá pelas tantas, tem uma hora que eu pensei assim, caramba, mas não tinha a irmã do Lucas também, né? Vocês esqueceram da menina? Aparece a menina. Aparece a menina. É assim, vai aparecendo todo mundo. O que tu falou ali dos Vingadores é a tudo cena adulto aquela. já, né? Inclusive. Tudo adulto, né? É aquela cena que vai vindo todo mundo, assim. O Lucas até barba tem. E aí, por talvez ser muita gente, e aí tu tem que dar atenção espaço para todo mundo, tu não consegue construir a história. E aí o que me chamou a atenção é, nas primeiras temporadas... A série, por mais que tivesse gente ali, tivesse seus núcleos, a série tinha um fio condutor e um protagonista bem definido, que era a Eleven. Eu não calculei nem nada, mas me parece que o tempo de tela dela é menos, se não igual, menos do que os outros. O protagonista, não sei se vai ser de toda a temporada, mas esses 4 primeiros episódios é o Will. É o grande protagonista dessa primeira leva, assim. Que me parece ser o cara que vai continuar o resto ali, mas não sei. Mas é uma mudança. Tanto é que no final... Spoiler aí, né? Não. I am your father. I see dead people. What's in the box? Tyler Durden. Vamos pro spoiler, assim. No final, ele meio que assume, inclusive, poderes de Eleven, né? Que ele levanta com o poder da mente os Demogorgon lá e destrói todos Poderes os de Demogorgon. Vecna, né? Poderes de Vecna, que são os poderes da Eleven, em tese, né? Foram criados juntos no laboratório. Eu não sei, já tinha conversado isso com o Márcio, também fora do ar aqui, se é alguma questão artística mesmo, ou se é um ranço meu, pode muito bem ser ranço meu. Ranço de Millie Bobby Brown. Porque Millie Bobby Brown...
Não, eu não tenho esse Tem ranço que algumas tu tem. falas complicadas. Eu não tenho esse ranço que tu tem, mas eu achei ela Artisticamente falando. muito Ela muito deixa a terrível. dever. Tá muito ruim, assim. Ela Tá tipo, complicado. o resto dos outros ali, pra mim, tá tudo ok, assim. Quando chega nas cenas dela, É tudo tu meio fake. sente, não entrega. Eu não sei se é uma coisa dela, né? Que talvez não esteja tão à vontade ali, porque teve denúncias ali de assédio, enfim. Ou se ela meio que encheu o saco da personagem, ou talvez tenha ficado descontente com os Fato é que dá rumos pra da- ver. É notório que quando chega nela, A coisa baixa a um pouco. dedicação parece Artisticamente, empenho. assim. E assim, não é uma coisa que ela não tenha. Em Enola Holmes ela tá melhor do que ela tá. Assim, Não que ela seja uma grande atriz, não é vou- isso, mas ela já apresentou trabalhos melhores. Quando eu falo de ranço, assim, é um pouco por essas declarações que ela mesma dá, de tipo assim, eu não vejo nada que tem mais de meia hora. Tipo assim, cara, tu tá no meio cinematográfico, aí mas tu essa não geração dela não tem, não vê. Exatamente. Não é a geração dela, mas tipo essa Aí- nova geração acostumada aí com Reels me dou o e direito do TikTok. E assim, normal. e ao contrário dos outros ali, Tu não reclama de filme de 3 horas, cara? não. Tu reclama. Eu não reclamo de filme de 3 horas. Falei que o Batalha Após a Outra passa um descarga de olhos. O Brutalista, pra mim, é um dos melhores filmes do ano. Até me perdi. Não, tava falando... É que eu acho assim, um pouco fora, sim, da história. A questão dela com o resto ali principalmente dos jovens, tá? Todos os outros fizeram, acertadas ou não, escolhas um pouquinho arriscadas na carreira artística, do tipo assim, cara, eu vou tentar experimentar alguma outra coisa, assim. E assim, não é que ela tá errada, ela tá completamente no direito dela, obviamente, né? Quer ganhar dinheiro, ganha. Mas assim, todos os filmes que ela fez de lá pra cá, assim, é tudo a escolha mais comercial e segura e Netflix possível. Assim, Não, tirando mas o Godzilla. é o contrato dela é com a assim, Netflix, é né? Enola Holmes. Mas é o Sei, contrato dela. Mas é impossível que não tenha assim. Olha só, eu tenho sei se contrato mexe, com vocês. Vamos me dar Não um sei se o diretor contrato, bom aqui. não sei se o contrato é de exclusividade, mas quando tu topa fazer uma série de filmes da Netflix em que a aposta é que tu seja a pessoa que vai trazer público para esses filmes, os filmes se tendem a ser filmes Ainda mais assim, Netflix ainda possível, assim, tu né? pode fazer um filme bom na Netflix. Né? Eventualmente A Netflix sim, mas aí... Por incrível que pareça, a Netflix também tem filmes bons, né? Tem, mas mas às vezes mesmo os filmes bons da Netflix, esse último que entrou aí, o trem? Não, vamos dele, o do trem. Tu viu o filme do trem? Ainda não. Eu vi o filme do trem. Cara, é um filme que sai do nada pro lugar nenhum. É ruim, não é? Visualmente ele é muito bonito, a fotografia é bonita. Ela podia mas é filme da Netflix, né? Ela podia se experimentar mais, assim, artisticamente. podia, né? Mas enfim, a questão voltando. A questão é que eu acho que assim, em termos de atuação, acho que quando chega nela a coisa baixa um pouco, assim. E eu não sei se é por isso ou não que ela tem menos tempo de tela, assim, me parece que assim, por mais que eles tenham o tempo todo se comunicando, parece muito que são núcleos separados, assim, olha, tem essa frente aqui, esses três, aqueles três. Por isso que eu disse assim, a personagem da Robin ali, a Maya Hawke, pra mim é uma das melhores. Mas na outra temporada mais era divertida. um pouco isso, né? Então, eles estavam em cidades diferentes, né? Tu tinha o grupo do Dustin lá com a galera do grupo do Hellfire lá, tu tinha o Will numa outra cidade com o Tinha irmão o dele. insuportável núcleo da Rússia. Tinha o núcleo Do da prisão na Rússia. Rússia. E por sinal, nessa temporada, pra mim, a parte do Hopper e da Ellen é a mais chata de toda a saga, assim, continua sendo, né? O Hopper até, eu tava lendo, acho que não sei se foi no New York Times, o Hopper era um cara que, tipo, era alcoólatra, fumava e tudo, era um cara, agora esqueceram completamente essa tese, né? E umas outras bobagenzinhas, assim, bom, falei que eu sou cricrizices de virginiano. Tem uma hora que ela quer pular lá uma instalação. E aí ela diz pra ele assim, não, mas eu posso sincronizar. E ele diz, não dá, porque tu vai bater no teto e os caras vão ver. Não, mas eu posso sincronizar com o barulho do trovão. Que é 7 segundos, tu contou e não era. Não é isso. E ela diz assim, 1 a cada 7 segundos. E aí ele, não tem. E aí dá 7 segundos e blum, dá o trovão.
E aí se passam outros 200 segundos e não tem nenhum outro trovão. Então assim, cara, um pouquinho de continuidade. Mas isso é que nem... Mas enfim, é bobagem. aquela história que eu te comentei dos Demogorgon lá, que arremessam soldadinhos como se fosse um papelão, né? E quando vão puxar a menininha de 10 anos da cama dela, não consegue. Sim. A guria fica presa ali. As Isso aí faz parte referências, da- o que eu acho legal, assim, as referências a anos 80 continuam aos borbotões, assim, e isso eu acho legal. Sim, que se passa lá, né? nem todos... Não, mas que eu digo assim, a cultura dos anos 80. E nem todos eles fazem questão de explicar. Por exemplo, a hora que a Robin e o Will têm que fugir, a Robin diz assim, não, mas o capacitor de fluxo está estragado. E a personagem ali, a Joyce, né, que é da Winona Ryder, não, o que é e tal, e vai assim. E ela diz assim, não, inventei isso aqui. Capacitor de fluxo é o do De Volta para o Futuro, assim. O lance do carro, que eles têm que correr numa certa velocidade para Isso. entrar, também me lembrou Tem um adesivo ali que eu não vou me lembrar agora o que é, mas também é uma referência na frente do furgão, na frente no painel ali. A menininha, a loirinha sendo puxada por um fantasma é um pouco poltergeist também, né? Que, afinal de contas, eles não bebem só nos filmes jovens, eles bebem muito em filme de terror. Então, assim, esse lado eu gosto bastante ainda, assim. De novo, o que não me pegou muito foi a questão da escala. Assim, eu achei tudo muito grande, mas pra mim desconectado. Assim. Pra mim a escala não incomoda. O que me incomoda é tu não ter uma história por trás de toda essa escala, que fica sendo um plano, tu vai de um plano que eles ficam arquitetando para outro plano que eles ficam arquitetando, e daí tu fica de uma coisa para outra. Meio que, né, não... É tudo meio sem consequência. A parte ali da Max, né, que tá dentro da... Pois era pra ser uma memória, super surpresa. Ela tá dentro, junto com a menininha que desapareceu, que é a irmã lá do Mike e da Nancy, ela tá dentro da memória do Vecna. Ou seja, tem um mundo invertido Tem o mundo e da agora memória. tem o mundo da memória do Vecna, sabe? Isso aí. Mas que essa é a parte que eles ainda estão explicando, né? Ela não foi totalmente explicada, tu tem mais ou menos uma noção, que é tipo um labirinto, ela vai pulando de memória dentro da cabeça do cara ali, que fica como sendo uma prisão deles, né? Mas não explica direito de onde é que aquilo vai... Deve ter alguma coisa a ver com buraco de minhoca, né? Porque eles falaram do de buraco novo, de buraco minhoca, de minhoca. então deve ter... Uma parte, só para não perder a lance das referências dos anos 80, que é a parte que é quando a Max quase sai da prisão que ela tá ali, que é quando o Lucas tá ouvindo uma música com ela num toca-fita, né? Sim. E era algo que acontecia muito com a gente, né? Ela tá quase chegando lá e a fita acaba. A fita acaba, né? No meio do negócio, ver o cara se tem que rebobinar e botar de novo. Tem que ver se a nova música ali que eles botam, como é que é? Kate É uma Bush? cantora, não. É uma outra Trinity. cantora. Trinity. Vai bombar ou não? Não, acho que não. O que eu ia falar? Não era da Max? Ou porque assim, é pra ser uma super surpresa. Mas aí também tem a questão de assim, todos os episódios estão ali. É pouco tempo pra tu digerir a surpresa, tu já deu play e já vai. Essa é a lógica do algoritmo da Netflix. Sempre Desde a época do House of Cards. Sempre foi. Ainda na questão das referências e dos personagens, qual que tu acha que é a da personagem da Linda Hamilton, que é a militar lá? O que tu acha que se passa ali? É mesmo? Tipo, ela tá ali pra ser uma vilã? Ela tá ali pra ser uma pseudo-vilã? Eu acho que a grande vilã é o Vector. Acho que ela é uma pseudo-vilã que tá tentando controlar a galera que tem esses poderes. Me parece ser isso. Assim. Tu tem certeza que o Vecna no final vai ser o vilão? Me parece que sim. Não sei, às vezes eu fico achando Tu acha que vai ser a Eleven, a grande vilã? Não, mas eu acho que Eu ele... acho que sabe, tudo vai ter arco de redenção, assim, e tem um outro vilão ali. Eu acho que se o arco de redenção dele existir, vai ser o arco de redenção do Darth Vader no Star Wars, assim, né? Mas fora isso, eu acho que ele é o grande vilão. Acho que ele é Quer fazer um exercício de chute de quem vai se sacrificar? O que eu não sei sim, eu já tenho a tese. O que eu não sei é se o grande personagem da série, que tu falou que era Eleven, né? Agora se não vai ser o Will. Se no final o Stranger Things não vai ser a história do Will. A gente sempre achou que a história da Eleven, eu acho que vai ser a história do Thrones, né? Que acaba ele, do dono do trono lá, e fica, tá, legal. Mas eu acho que quem vai se sacrificar, no caso, pela conversa dos dois em um dos episódios da temporada, me pareceu ser o Mike.
Tem uma hora que ele tem Já acho todos eles iguais. o Mike é o namoradinho Sim. da Eleven, né? Que o Will é apaixonado. Porque tem um momento que os dois estão conversando e eles começam a projetar o futuro, o que vão fazer. E, cara, quando tu começa a projetar o futuro com alguém, é quase 100% certo em filmes ou série que esse futuro não vai existir, fica aquela, né? Então, ou é Eleven ou é o Mike. Acho que não vai ser Eleven, eu acho que vai ser o Mike. Eu acho que um dos dois adolescentes mais adolescentes ali também. O Steve ou outro? E eu acho que o... tanto nome ali. É Hope? Não. O Hope, o pai da Eleven? Hope. Eu acho que esse aí também. Também. Mas ele já tava, né? Esse aí ele tá ele tão já tá. explicativo, ele já tá com um cinturão de dinamite ali. Eu lamento com alguns personagens, né? Tipo o Dustin, que era o personagem que a gente gostava, e agora também, depois de ter sofrido o trauma da morte lá do cara que tocava guitarra metálica lá, que é o Ed. Depois do trauma da morte do Ed, é um que meio que virou sério demais, assim, cresceu e virou um adulto meio... Outra coisa que, assim... Então, tu perde aquele lado do humor que vinha dali, meio que desaparece. O que eu Falta acho... humor nessa temporada também. E assim, ela é... Pra uma série Netflix... Ela é bem violenta, né? E aqui não é uma crítica, é só uma constatação. Sempre foi, assim. desde o começo, né? Eles não têm... Assim, outras séries teriam pudor em... Por exemplo, o pai da Eleven ali chegar na Linda Hamilton e dar-lhe uma porrada na cara dela. Tipo, hoje em dia não... acho que essa aí até menos, né? Tem outras cenas com as crianças ali que eu acho que assim... Tipo, o espancamento do Dustin no cemitério é bem... então assim... Mas não sei... eu achava... E assim, eu tava lembrando... Eu gostei bastante da 4ª temporada. Eu queria ter gostado mais dessa primeira leva. Eu gostei, Carlos Correia. Eu acho que falta alguma coisa pela qual a gente se apaixonou tanto pela série, que foi as histórias, além das referências, além das referências, que é as histórias que faziam a gente se importar com cada um deles. Eu acho que isso, como tu falou ali, um turbilhão épico de cenas de ação, ou de buscas e planos e correrias e lutas e batalhas, meio que essa parte é deixada de lado, né, para uma grande conclusão que parece que vai durar 8 episódios. E daí isso meio que... Eu acho que se isso tivesse ocorrido logo na sequência da esteira da 4ª temporada, que é o que parece ser essa 5ª mais qualquer coisa, uma temporada que é mais uma sequência, uma continuidade da 4ª, tipo uma 4.2, 4.1, uma coisa assim, porque ela meio que... Embora tenha passado 5 anos, a ação é diretamente conectada com o final da temporada passada. Ela é muito parecida. Então isso acaba... Se fosse mais próximo, eu acho que faria mais sentido e talvez a gente não tivesse essa estranheza, assim. Porque como tu passa muito tempo sem acompanhar esses personagens, quando eles surgem, tu quer te conectar de novo, tu quer entender quais são as motivações de cada um. Mas tu já vê a Eleven saltando que nem um super-herói, né? Tu já vê o Dustin com uma cara de emburrado em praticamente todas as cenas, assim. E meio que todo aquele período que deveria ser o período em que a gente deveria ter acompanhado, talvez, que é esses 4 anos que eles deram um salto, talvez precisasse dar o salto porque as crianças cresceram, né? Mas aquele período ali que seria o momento da gente, né, tentar entender como eles processaram tudo que aconteceu na 4ª temporada e como é que eles chegaram. Parece que teve embora seja uma sequência, né, porque as ações continuam diretamente conectadas ao que aconteceu na 4ª temporada, teve a ruptura, que é a ruptura de 4 anos do crescimento dessa gente, assim, que é como eles processaram tudo que aconteceu. E daí eu acho que isso é o que eu sinto falta, mais do humor, da leveza da série, que eu acho que perde um pouco, fica um pouco em segundo plano para a questão da ação e dessa conclusão de tudo, né? Eu acho que ela era... Acho que a primeira temporada, principalmente, era uma série muito nostálgica. E agora ela é uma série que tem referências, mas ela não é mais uma série nostálgica. Acho que aqueles momentos que fazia a gente se identificar, ou gostar, ou lembrar, que é o lance da menininha ouvindo a música da Kate Bush. Isso aí virou easter egg. Acho que mudou... Não, mas não estou dizendo que tenha que acontecer isso, entendeu? Mas eram esses tipos de momento que fazia a gente gostar da série, se identificar, lembrar e conversar. E agora tu não tem isso. Tem pelo menos esses 4 primeiros episódios. Definitivamente uma série de ação. É uma série de ação, né? E que em alguns momentos funciona mais do que outros, mas é uma série de ação. E daí meio que, né, virou realmente um grande épico, um grande blockbuster.
que ela sempre foi, mas ela tinha outros elementos Sim. ali daqueles filmes tipo Conte Comigo, né? E que isso nessa aí que temporada tá. eu acho que deixou Em de lado, alguns assim. momentos ela era uma série querida. Eu acho que tá faltando esse abraço quentinho por enquanto até agora. Que tá um pouco muito com a Robin e com o Will, né? É isso. E com o Derek. Eu acho que o- são os 3 personagens que ainda tem esse vínculo, assim. O resto não. O resto Eu acho tá que só eles querendo combater o Vecna. tentam um pouco ali o Lucas e a Max, mas Mas não dá, porque a outra tá em não coma. tá- né? não tá pegando. A outra Não tá pegando Não tem no uma trem. relação. Tipo, não tem um retorno ali, fica só ele, né? É ele e uma fita. É. Bom, é isso. A gente não vai dar nota porque... Ainda tá em construção. Tá em construção. A nota tá em construção. Mas a gente pode dar dicas da semana. Pode. Então, vamos lá. Dicas da semana, Márcio Gomes. Então, se a Stranger Things é uma série que ainda está nos cativando, não nos cativou completamente ainda, tem outra série que eu estou gostando bastante, que eu comentei com o Carlos até. Não sei se a gente vai fazer programa sobre ela ou não, mas enfim, fica de dica para o pessoal ir assistindo caso esteja sem série para ver nesse intervalo até o retorno do Stranger Things, que é Pluribus, a série da Apple TV Plus, ou a Apple TV, eu não sei se eles tiraram o Plus da Apple TV ou não. Acho que tiraram, né? Que é da mesma dos criadores, da mesma série dos mesmos criadores do Breaking Bad e do Better Call Saul, só que é uma outra história completamente diferente, embora se passe na mesma cidade, que é em Albuquerque, lá no Novo México, que é a história da galera que o pessoal recebe um sinal do espaço, que é um sinal diferente, que eles identificam que é alguma coisa diferente dos sinais que eles estão acostumados a ver, que pode significar alguma coisa, que pode fazer algum sentido. Não explica muito bem como esse sinal chega e o que acontece, só que em determinado momento, né, como um vírus, as pessoas adquirem uma mentalidade coletiva, né? Todas as pessoas são a mesma pessoa, né? Com exceção de 12 pessoas do planeta. E a série se foca numa dessas 12 pessoas que, de um determinado momento, o mundo dela muda completamente. E ela fica meio que à mercê de uma mente coletiva extremamente satisfeita e feliz, né? E ela é uma pessoa muito ranzinza, muito depressiva, que vê todo mundo sorrindo e querendo agradar ela e se sente incomodada com aquilo ali. Então Aquela chatice da pessoa que é feliz às 8 da manhã. Né? Exatamente. Fica todo mundo querendo te agradar o tempo todo. Ela pede uma granada, eles entregam uma granada pra ela. Se ela pedir uma bomba atômica, os caras vão entregar uma bomba atômica pra ela. E ela diz, peraí um pouquinho, tem alguma coisa errada nisso aqui. Então a história é meio que uma história de apocalipse, sem ser necessariamente um apocalipse, né? Mas tem muito humor, que é o que não tem E tem uma personagem extremamente antipática e simpática, que é a Carol, que é a personagem principal da série, né? Que é vivida pela Rhea Seehorn, que fazia meio que o par romântico do Sol em Better Call Saul, e que está muito bem nessa temporada. Então fica aí, tem 5 episódios já na Apple TV, o próximo entra na outra sexta, eu acho. Pluribus. Eu, como disse, né, não estava viajando para ver os Gallagher, então não vi nada esses últimos dias. E aí, quando voltei, fiquei vendo só Stranger Things. Mas estou olhando aqui no Just Watch o que entrou nos serviços de streaming. Tem algumas coisas boas. Alguns a gente já falou, né? Quer dizer, esse aqui eu acho que a gente não falou exatamente, não fez um programa sobre ele. Talvez tu tenha feito com o Luiz, eu não lembro. Entrou agora na HBO, está entrando hoje, é sexta-feira. Faça Ela Voltar. Não vi esse. Tu não viu? Não vi esse. Então, dica para os nossos ouvintes e para para mim, Faça Ela Voltar, não vi. Dos mesmos diretores do Fale Comigo? Isso. Eu sempre Da Mão, confundo aquele, né? da Mão. Da Mão. Esse entrou na HBO. E eu tô vendo aqui que na Netflix entraram alguns outros legais também. Entrou o Veludo Azul. Se eu vi há pouco tempo, ele estava no Max ou no Mubi, eu assisti. Entrou o Carrie, a estranha, a versão original, né? Com a Cissy Spacek. Esse ele fica pulando. E entrou... Esse também aqui tava no... O maior filme sobre menstruação já feito. Tava no... Acho que na HBO, não lembro. O Parasita, né? Agora entrou na Netflix, né? Como o Netflix tem mais assinantes. Se bem que acho que o Prime passou, né? Esses dias eu estava vendo um dado desses. E tem um filme aqui que eu gosto bastante, ele não é tão famoso. É um filme... deixa eu confirmar aqui se é o
Não, eu confundo esse cara com o Guadagnino. É um outro diretor que chama Gabriele Muccino, que, se eu não me engano, é o mesmo cara do A Procura da Felicidade, aquele filme que é muito bom, apesar de ter virado filme de coach do Will Smith, que é um filme italiano chamado O Último Beijo. É um filme de 2001, que até teve uma versão americana depois, que chama Last Kiss. Mas esse O Último Beijo entrou agora na Netflix. Até vou ver se eu consigo rever ele. Eu gosto bastante desse filme. Então, E era isso. A gente volta na semana que vem, não para falar de Stranger Things. Stranger Things só ou no final do ano Ou em 2026. ou 2026. Edição, Leonardo Vec. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, tchau.